Olá, meus irmãos e amigos, que a paz gloriosa do Senhor Jesus seja com todos. Mais uma vez estamos com vocês, uma satisfação muito grande de estarmos meditando a palavra do Senhor nessa tarde de domingo. Hoje, dia 4, de junho, 4 de junho, nós temos uma palavra que o Senhor nos revelou nessa tarde. Vamos meditarmos juntos? São Marcos, capítulo 16. São Marcos 16, versículo 15 a seguir. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes, quem disse foi Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Meus amados, meus irmãos, nós temos que pregarmos o evangelho do Senhor Jesus a todas as criaturas. Não podemos fazer aqui discriminação de pessoas. Quando diz toda a criatura, ou seja lá quem for, não importa qual a pessoa, se ele é um drogado, um alcoólatra, uma pessoa que vive uma vida totalmente fora dos parâmetros cristãos, uma pessoa que vive uma vida totalmente errada. Temos que pregar o evangelho a toda criatura. E dando seguimento, no versículo 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será condenado. Dando seguimento à palavra, no versículo 17, Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Meus irmãos, meus amados, servos de Deus, todos que nos acompanham através desse vídeo, o nosso canal, eu quero pedir a vocês, todos os que nos acompanham, vocês que são inscritos já em nosso canal, convidam alguém da sua família, parente, irmão da sua igreja, para que se inscrevam em nosso canal, para que possamos ir mais longe, levando a palavra de Deus. Essa plataforma, quanto mais inscritos, mas ela abrange a distância mais longa. Ou seja, com certo número de inscritos, eu consigo atingir poucas pessoas. Com mais inscritos, eu consigo levar mais longe a palavra de Deus. Uma comparação aqui: 50 mil inscritos. Eu vou até uma distância. Ou seja, alguns estados brasileiros. 100 mil inscritos. Atinjo com certeza todo o Brasil. 200 mil inscritos. Vou atingindo mais longe. Quanto mais inscritos, mais a plataforma, mais o YouTube reconhece
que esse pregador, ele tem pessoas, seguidores que o acompanham. Então, quanto mais inscritos, mais o pregador é reconhecido. Eu quero ser franco para os irmãos. Eu não quero aqui fama. Não quero expor a minha imagem para ser famoso. Não, irmãos. Eu quero alcançar através da palavra de Deus milhares e milhares e milhões, se possível. Então, por isso que eu peço para que os irmãos se inscrevam e peçam para mais pessoas se inscrever. É muito fácil quando assistir o vídeo. Está escrito embaixo, inscrever-se. É só clicar ali, você já está inscrito. Gratuito, sem pagar nada. Aí vai no sininho de notificação e ative. É só ativar o sininho de notificação e colocar todas. Ou seja, todas as notificações. Todas as vezes que o irmão Aldemar postar um novo vídeo de uma nova mensagem, você vai ser notificado e receberá uma mensagem que foi postado um novo vídeo. E você vai nos acompanhar em todas as mensagens que Deus nos dar. Toda mensagem que Deus nos inspirar, nós ministrarmos aqui em vídeo. Amém? Também deixe o seu like aí. Ativar o seu like, deixando o seu joinha para nos fortalecer o nosso canal. Amém? Agradeço já a todos os irmãos antecipadamente. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos meditarmos em tudo o que o Senhor Jesus mandou nós fazer. Todos sabem que o ministério do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui na terra, ele iniciou-se com milagres. Sinais, prodígios e maravilhas. Quando uma pessoa, meus irmãos, ela está desenganada do médico e ela é curada, acontece um milagre. Aquela pessoa fica sem entender, mas foi Deus que fez isso, somente Deus. Homem não opera milagres. Homem não opera milagres. Mas espera aí, vamos meditar aqui? Vamos meditar aqui? Meus irmãos, Jesus disse em São Marcos 16, só para nós relembrarmos. O versículo 18 diz assim, Marcos 16, versículo 18. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Uma pergunta, meus amados, uma pergunta. O que nós podemos entender dessa palavra? Jesus disse, e colocarão, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Pera lá. Aquele enfermo vai ser curado. Se eu colocar as minhas mãos, pôr as minhas mãos naquele enfermo, ele vai ser curado. Por acaso fui eu quem curei aquele enfermo? Fui eu quem curei aquele enfermo? Jesus diz que as obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz. Procure na sua Bíblia aí. Jesus diz que as obras que eu faço, os sinais que eu opero, as maravilhas, não sou eu quem faço, é o Pai que está em mim quem faz. É isso que acontece. Quando você põe as mãos sobre o enfermo e ele é curado,
Você não. Nós não somos nada, meus amados, meus irmãos. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Quem somos nós? Pecadores, pecadores e pecadores, indignos. Agora, quando Deus está na vida do homem, quando o Senhor Jesus está na vida do homem, aí é diferente. Ele coloca as mãos sobre os enfermos. Mas quem cura é o Senhor Jesus. Nós não curamos ninguém. Mas vamos ver aqui uma passagem aqui em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Versículo 32. Atos 9, 32. Diz assim: E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, ou seja, deitado numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E ele logo levantou. E viram todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Quando viram aquele milagre, aquele paralítico andando, as pessoas se converteram. É isto que o Evangelho faz. O propósito, meus irmãos, de Jesus, quando está curando uma pessoa, é para que haja conversão de almas. O propósito de Deus aqui na terra, a igreja, a finalidade da igreja aqui na terra, meus irmãos, é ganhar almas. Ganhar almas. Ganhar almas. O objetivo do cristão é ganhar almas. Pregamos a palavra de Deus. Existem vários tipos. Existem vários ministérios que pregam de uma forma, de outra, mas sempre o objetivo é ganhar almas. Deus requer de nós almas, frutos. Frutos. Deus nos dá condições financeiras, né? Para nós alcançarmos pessoas. Se eu não posso pregar em uma igreja, em um ministério, mas eu posso pregar pela internet, por esse canal, por essa plataforma, estou pregando. Aquilo que às vezes falta oportunidade, porque existem milhares e milhares de pastores que estão no banco de reserva. Fazendo aqui uma comparação. Um time de futebol, me perdoe a maneira de eu fazer uma comparação, tá, meus amados? Um time de futebol, às vezes, somente 11 jogadores que jogam. Mas às vezes o time de futebol tem 40, 50 jogadores. Somente 11 que jogam. Então aqueles demais ficam no banco de reserva esperando uma chance, uma oportunidade. E às vezes acontece de alguém se machuca. Ah, machucou o fulano de tal. Ah, então quem que é o reserva dele? Cicrano. Então vamos colocar Cicrano para jogar. Aquele Cicrano fica contente, fica alegre. Opa, agora eu vou ter uma chance. O coitado se machucou para que ele pudesse entrar em campo e mostrar o seu futebol. Assim é na igreja, nas igrejas. Pastores ficam lá, esquentando o banco, querendo ter uma chance, uma oportunidade, e não tem. Querem pregar, querem colocar para fora aquilo que Deus colocou dentro do coração dele. Ele quer ministrar, ele quer pregar, levar a semente do evangelho. Mas são muitos. O que está acontecendo ultimamente?
pessoas pregando nas praças, nas ruas, nas vielas, nas aldeias, em todos os lugares, porque o evangelho tem que ser pregado. E às vezes existe um comodismo muito grande, as pessoas estão se acomodadas dentro dos templos, esquentando o banco. E o ide de Jesus, ide por todo o mundo. Não é ir da sua casa até a igreja, da igreja até a sua casa. Segunda, ou quarta, ou sexta, ou domingo, ou terça, ou sábado. Vai até da sua casa até a igreja, da igreja à sua casa. Quando é na segunda-feira, para o trabalho. Se vai na igreja na terça, na quarta-feira de manhã para o trabalho. Somente. Você está indo da sua casa até a igreja, da igreja para a sua casa. O que você está fazendo? Está evangelizando? Ou está lá prestando um culto a Deus? Sim, está prestando um culto a Deus. E as almas que estão lá fora? Então Deus está levantando pessoas que estão querendo pregar, fazer a obra. E é desta forma que funciona. É desse jeito. Então aqueles que se acomodam, já não jejuam mais, já não vão para as vigílias, não vão para os montes. Não, eu não vou para o monte não, porque eu oro em casa mesmo. Pagar um preço lá no monte, buscar a presença de Deus. Jesus, cara, Jesus. Acompanhe aí os evangelhos. Jesus estava com o discípulo, de repente Jesus ia para o monte à noite orar. Ele precisava? Não. Era um exemplo para nós, deixando exemplo para nós. Irmos para os montes, orar, buscar a presença de Deus, consagrarmos, jejuarmos, andarmos na direção do Espírito Santo. Deus requer de nós. Temos que fazer a obra, meus amados. Temos que pregar, temos que evangelizar. Cada um tem uma chamada. Tem uns que têm ministério grandes, outros ministérios pequenos, mas não importa. Jesus disse que na parábola dos 10 talentos, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2, outro recebeu 1. Cada um granjeou os seus talentos. Trabalharam com aqueles talentos. E aquele que ganhou enterrou, falou, bom, eu não tenho talento nenhum, vou enterrar isso daqui. Só um talento não adianta. O que eu vou fazer com talento? Então é isto. Jesus reprovou a atitude dele. Né? Jesus disse que aquele que recebeu um talento, ele foi condenado. Porque não fez nada, servo mau e infiel. Né? Então, você não fez nada, então até aquilo que você tem será tirado e dado para aqueles que trabalharam com mais talentos. E aqui ainda na passagem que nós meditamos sobre Enéas, no versículo 36 diz que havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias que ela ficou doente, morreu, e tendo-a lavado, depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, Lida era a cidade, era perto de Jope, onde Pedro estava, né? Lida. E havia em Jope uma discípula, chamada Tabita. Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, então Pedro estava em Lida, meus irmãos, e Lida. Mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam,
chorando, mostrando as túnicas e vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isto foi notório por toda Jope. E muitos creram no Senhor. Esse é o objetivo de Deus. É o propósito de Deus, meus irmãos. Curar as pessoas, os enfermos. E as pessoas serem curadas, muitos vão crer. Uma igreja que não tem milagres, uma igreja que não tem sinais, prodígios e maravilhas, um ministério que não se preocupa em buscar os dons de maravilhas, sinais, prodígios. É muito bom nós estarmos na igreja orando, cantando, adorando, é muito bom, é ótimo. Ciclo de oração, banda de música, é muito bom, irmãos. Mas temos que buscar também, de joelhos, os dons, para que as pessoas que entram na igreja saiam curados. Saiam curados. Jesus diz: colocarão as mãos sobre os doentes e curarão. Tem pessoas doentes. Chama o pastor, coloca as mãos aqui. Ah, irmão, eu vou orar, mas o presbítero chama, ora aqui para essa pessoa. Ah, irmão, meus amados, Jesus nos deu essa autoridade. Não precisa ficar procurando ministérios. Ah, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da igreja fulana, igreja cicrana, e estou indo em tal igreja para ser curado por Jesus lá. E na sua igreja, Jesus não está? Está. Está. São Mateus 18 e 20. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou no meio. Jesus está. Mas às vezes Jesus está no meio da multidão, mas tem que alguém tocar nele. Aquela mulher do fluxo de sangue. Todos que tocavam em Jesus não acontecia nada. Mas ela tocou em Jesus, foi curada. Todos que tocaram em Jesus. É que os demais que tocavam em Jesus não estavam doentes. Não estavam doentes. Eram discípulos, eram pessoas que aproximavam dele e tocavam nele, encostavam nele. Multidão, ou a pessoa no meio da multidão, sempre alguém toca nele. Mas ela veio com o objetivo, com a finalidade de tocar em Jesus e ser curada. E foi curada, porque tocou em Jesus de forma diferente. Jesus notou, ele sentiu alguém tocando nele de uma forma diferente. E disse: alguém me tocou. Mas mestre, disseram os discípulos, alguém está te tocando, porque tá, a multidão, a lua aperta. Jesus disse assim: não, mas alguém me tocou de forma diferente, porque saiu de mim virtude. Então, meus amados, ministério A, B ou C não opera milagres. Quem opera milagres é o Senhor Jesus, através daqueles homens que estão buscando, que estão frequentes, constantes na presença de Deus. Então nós, por falta de informação, ficamos muitas vezes idolatrados, muitas vezes ficamos apegados àquela ou à outra igreja ou ministério em que Jesus está curando. Eu vou lá porque estou doente e Jesus vai me curar lá. E na sua igreja? Jesus não cura na sua igreja? Não está curando? Está faltando alguma coisa. Porque Jesus cura em todos os lugares. Jesus disse: porão as mãos sobre os enfermos e isso o curarão. Vamos ver mais uma referência aqui? Atos 19 e 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Agora há pouco meditamos sobre Pedro, agora Paulo.
E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do corpo de Paulo para os enfermos. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A unção de Deus, meus irmãos, estava tão forte na vida de Paulo, que o lenço de Paulo, os aventais, o que levavam dele, pegavam dele avental, o lenço, e levavam até as pessoas doentes. Às vezes o doente não podia vir até onde Paulo estava. E o que acontecia? Só de tocar com lenço os aventais de Paulo, as pessoas eram curadas. Espera lá, quem curava era Paulo? Quem curava era o avental de Paulo? Ou era o Senhor Jesus quem curava? Você disse que era Jesus? Então você acertou. Quem cura é Jesus, meus amados. Não é Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é Aldemar, não é fulano, cicrano. Quem cura é o Senhor Jesus. Ele quem cura. Nós vemos aqui, meus irmãos, Atos, capítulo 20, versículo 8, para nós encerrarmos. Glória a Deus. Atos, capítulo 20, versículo 8 a seguir. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando certo moço, mancebo, por nome de Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Meus irmãos, meus amados, essa passagem aqui, quando você for medito nela, uma coisa me chama a atenção. Por que esse rapaz estava sentado na janela? É porque não tinha cadeira para ele sentar. Isso demonstra que o cenáculo estava cheio de pessoas para ouvir o discurso de Paulo. E ele caiu porque estava... Diz aqui que ele estava tomado por um profundo sono. Peraí, esse Eutico dormiu porque ele estava cansado? Porque o discurso de Paulo não estava chamando a atenção dele? Tem pregador que está pregando, a gente dorme, né? Sente um sono danado. Mas Paulo não, no caso de Paulo aqui, a mensagem dele era uma mensagem totalmente espiritual, uma mensagem avivada. Isso aconteceu para que Deus mostrasse o seu poder e o nome do Senhor Jesus fosse glorificado através de Paulo. Aquele sono dele, Deus permitiu o sono dele. As coisas acontecem, meus irmãos. Às vezes nós não entendemos, mas por que isso aconteceu? Deus permitiu aquele sono e que ele caísse. Se ele não tivesse dormido, não tivesse caído, nada tinha acontecido. Nem mesmo essa passagem não seria registrada aqui como Paulo visita a Macedônia e a Grécia e depois volta para a Ásia. E aqui, no Areópago, onde estavam, havia muitas luzes no cenáculo. E o jovem caiu do terceiro andar. Ele caiu do terceiro andar. E morreu. Ele morreu. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo, partindo o pão e comendo, e ainda lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu.
e levaram vivo o mancebo e ficaram não poucos consolados, ou seja, ficaram muito contentes. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim ordenara, indo ele por terra. Meus irmãos, mais uma vez eu digo, Deus sempre tem um propósito. Tudo que acontece não é por acaso. As coisas acontecem às vezes em nossas vidas. Às vezes algo acontece conosco que nós não entendemos. Não entendemos. Por que aconteceu isso comigo? Por que eu estou doente? Não sei. Por que eu fui mandado embora da empresa? Não sei. Por que eu caí um tombo de bicicleta? Por que isso aconteceu comigo? Por que minha esposa está doente? As coisas acontecem, não é por acaso. Por trás disso, existe um objetivo de Deus. Mostrar, entrar em ação, mostrar o seu poder, a sua grandeza. E o nome dele ser glorificado. Objetivo, salvação de almas e o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Às vezes passamos por lutas, por problemas, por aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições. E às vezes não entendemos. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso comigo? Deus sempre tem um propósito. Deus sempre tem algo maior para nós. Mas para sermos aprovados, temos que passarmos pela prova. Um aluno na escola, ele tem que fazer uma prova. Se ele for um bom aluno, ele vai ser aprovado. Se ele é um péssimo aluno, vai ser reprovado. Assim é com nós. Temos que fazermos tudo, cada dia mais, para sermos aprovados por nosso Deus. Que Deus abençoe a todos, que possamos cada dia mais nos revestirmos da graça de Deus, buscarmos cada dia mais a unção do Espírito Santo em nossas vidas, buscarmos cada dia mais a presença de Deus, para termos condições de colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados através do poder de Deus em nossas vidas. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém?